Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Privilégio de estarmos neste domingo, dia do Senhor, no qual o nosso Deus nos chamou para adorá-lo. O Senhor é glorificado quando a sua igreja atende esse chamado e vem até a sua casa para prestar culto agradável a Deus. Nós só o podemos fazer por causa da instrumentalidade do Espírito Santo na mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio nós temos de sermos instrumentalizados no meio do nosso pastor, da palavra de Deus, na direção deste culto, e agora com a palavra do Senhor pregada e exposta, apesar de nós que somos pecadores. Nesse momento, meus irmãos, eu queria pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro das Lamentações de Jeremias. Nós iremos ler apenas o verso de número 40 do capítulo 3. Eu já peço perdão pela minha voz rouca, né? Tem passado aí por um princípio de resfriado. Ainda corroborou que estiveram na minha casa hoje o Silas, o Juan, Letícia, a Daniele, que me encheram de sorvete. E aí a voz foi embora, né? Mas o Senhor vai nos sustentar, se assim o aprouver. Livro também ressaltando o privilégio de eu e da minha família de estar congregando com os irmãos, alegria, né? Embora já tenha estado aqui outras vezes. Essa é a primeira vez que nós estamos, que eu estou nesse processo, né? Claro, dependendo da aprovação da prova lá do catecúmenos, né? De todas aquelas perguntas que são bem difíceis, mas que os irmãos estão bem afiados. Se o Senhor assim permitir, tão logo estaremos, né, de forma oficial recebidos pelo conselho desta igreja e também pelos irmãos. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso de número 40. Vamos todos ler a uma só voz de pé, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, aqui nós estamos diante da sua santa palavra. Nesse momento confessamos os nossos pecados e a nossa limitação em compreender o texto sagrado por nós mesmos. Somos carentes, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Ele vem até nós, nos ilumine. Explique, ó Deus, o texto da maneira como nós devemos obedecer à Sua vontade. Aplique ao nosso coração para que nós não somente compreendamos aquilo que está aqui, mas que também coloquemos em prática na nossa vida e na vida da igreja. Amém. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Não sei se você já parou para pensar, o Senhor nos chamou para glorificar o Teu santo nome, nos chamou para espelharmos a Sua imagem, onde quer que nós estivermos. Alguns de nós foram chamados para distintas vocações. Alguns são militares, outros são arquitetos, outros são professores. E assim o Senhor nos dá a oportunidade de glorificar o Teu santo nome em diversas áreas das nossas vidas. Seja na família, seja na escola, seja no nosso lazer ou em qualquer outra área. Nos momentos que estamos ao redor da mesa, como foi o caso de hoje, pós-almoço, esses momentos o Senhor nos chamou para que o glorifiquemos. O Senhor nos chamou para glorificar o que estejamos comendo, o que estejamos bebendo, nas coisas simples e nas coisas complexas. Porém, nos momentos de dificuldades, quando eles nos vêm, nos momentos de dor, no momento de sofrimento, nos momentos das provações, nós temos ainda maior oportunidade de glorificar a Deus e de viver verdadeiramente a fé cristã, deixando ainda mais evidente, meus irmãos, o caráter de Cristo. Eu digo mais uma vez, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus em todas as nossas áreas das nossas vidas, em todas as circunstâncias, mas ainda mais quando nós estamos diante da provação, da dor e do sofrimento. E por que nós devemos afirmar isso? Por que essa é uma verdade diante da palavra de Deus e daquilo que o Senhor nos coloca? Porque, pense comigo, que é relativamente fácil para nós, principalmente aqueles que tiveram algum douto, algum estudo diante da palavra, da Escritura Sagrada, em concatenarmos afirmativas corretas da fé cristã. Concatenarmos afirmativas corretas, boas, agradáveis da fé cristã reformada, confessional. O pastor muito bem colocou aqui que
Naquele grande dia poderíamos até justificar, mas eu era presbiteriano e essa não é uma boa justificativa. Não é uma boa justificativa afirmar que você passou por um bom seminário ou que você teve boas pregações, como a do pastor Paulo, domingo após domingo. Essa não é definitivamente a melhor das justificativas. Na verdade, é fácil para nós adquirirmos um certo conhecimento intelectual da Escritura Sagrada e da fé reformada, que é o nosso caso, e ainda assim mantermos um padrão de vida incondicional com aquilo que nós dizemos crer. É fácil adquirir esse conhecimento intelectual de diversos conceitos teológicos. Existem livros e livros que nos ajudam a isso. E que fique claro, meus irmãos, que aqui eu não estou rejeitando a teologia, eu estou bem à vontade para falar isso, porque coaduna muito aquilo que o senhor falou na parte da manhã. Mas eu não estou falando da teologia. Quem me conhece sabe o apreço que eu tenho pela teologia, pelo estudo, pela boa conversa e por tudo isso. Mas a teologia por si só, ou adquirir conhecimentos acerca da fé reformada, não vai nos justificar definitivamente diante de Deus. Ela é fundamental. A boa teologia é como se fosse um esqueleto, ela nos faz manter de pé. Sem a teologia você não consegue ficar de pé, você não consegue ter as afirmações pelo qual você crê. Se você nem sabe daquilo que você crê, como que você vai crer? A teologia é fundamental para isso. O que eu quero mostrar aqui nesta noite é que é somente quando a tribulação está diante de você e de mim que nós temos, e no sofrimento, diante do sofrimento, que realmente nós conseguimos mostrar o verdadeiro caráter cristão da nossa vida e em quem e em que nós cremos. A tribulação, meus irmãos, é como uma espécie de fogo purificador, onde, todas as nossas convicções doutrinárias, toda aquela prova do catecúmenos que nós tentamos responder o mais fiel possível, e louvo a Deus pela vida dos irmãos que muitas daquelas respostas foram feitas em uníssono. Mas a aprovação é quando todas aquelas respostas são passadas através do fogo e purificada e verificada se tudo que nós cremos é verdade. É coerente com o nosso coração. Adentrou a nossa mente todo o âmago do nosso ser. Não basta conhecermos no sentido intelectual. Esse conhecimento precisa ser um conhecimento verdadeiro, que desceu até o nosso coração e transformou-se, coadunou-se em uma transformação de vida, em arrependimento, em uma vida santa com Deus. Lembrando que tudo isso é evidência de uma fé verdadeira. Como o pastor disse de manhã, a exigência é fé e arrependimento, mas a evidência são as obras produzidas pelo Espírito Santo através da nossa vida. A tribulação é esse fogo purificador. Ou seja, não é apenas o que eu digo crer que evidencia a natureza da minha fé, mas principalmente, aí é o ponto central, como eu reajo às situações adversas das nossas vidas, como eu reajo às situações, às dores que me advêm, ao sofrimento que me sobrevém. É isso que vai realmente deixar claro de que se eu digo crer, naquilo que eu digo crer, é verdade ou é apenas conceitos jogados aos ventos? Na linguagem de Eclesiastes, bolhas de sabão. São conceitos, porém não são substanciais. Mais do que as nossas convicções, as nossas reações às adversidades da vida vão deixar claro, meus irmãos, a natureza da nossa fé, o objeto da nossa fé, em quem a nossa fé tem sido depositada, e em quem nós verdadeiramente cremos. Eu exemplifico isso de uma forma prática, ilustro isso, mostrando, por exemplo, que não basta eu dizer que matar é pecado, matar é quebra do 6º mandamento, mas o que vai definir se isso é verdade para mim é o fato de que quando eu estou, por exemplo, diante de alguém que me fez mal à minha família, eu odeio aquela pessoa do fundo do meu coração e cometo um assassinato naquele momento, como o Senhor Jesus pregou no Sermão do Monte, ou eu estou disposto a perdoar diante de um arrependimento verdadeiro? Não basta eu crer
eu dizer, por exemplo, que adultério é pecado e a quebra do 7º mandamento, ter essa convicção na minha mente, se eu sou aquela pessoa que fico de papo com mulheres em outros locais que são indesejados, e aí me dou a oportunidade para cair em tentações. Na verdade, eu tenho um conceito, mas ajo de uma maneira incoerente com aquele conceito que eu prego. Ou não basta eu dizer que Deus é a pessoa mais importante da minha vida, da vida da minha família, sendo que eu não dou apreço ao dia do Senhor, ao culto familiar, ao culto doméstico, às orações individuais, à presença na igreja constante, à oração, aos sacramentos. É a maneira como eu reajo às circunstâncias da vida que vão definir justamente em quem eu creio. Eu falei tudo isso para pontuar o fato de que o profeta Jeremias está nos mostrando exatamente as suas reações diante de um grande sofrimento. Ele mostra isso de maneira muito prática ao escrever um livro que vai deixar claro essa reação diante do sofrimento do profeta e do povo de Deus. Você vai ler os livros das Lamentações, esses 5 poemas, essas 5 poesias que formulam aqui o livro das Lamentações. Você vai lembrar de do livro de Jó, por exemplo, que narra ali um sofrimento, mas que tem uma espécie de distinção bem clara. Jó está tratando de um sofrimento de Jó e da sua família. Lamentações trata do sofrimento do profeta e do povo de Deus. Muito mais amplo, é muito mais denso, é muito mais sofrido no sentido de que ele está sofrendo pelo seu povo, pelo povo eleito de Deus. Lembra-se comigo, e a gente tem isso aqui muito fresco, visto que o pastor tem pregado no livro de 1 Reis, e onde a gente já tem bem estabelecido o fato de que, após a morte de Salomão, o reino é dividido em 2 reinos, no reino norte e no reino sul. O reino norte fica sob domínio de Jeroboão, as 10 tribos. As 2 tribos restantes, tribo de Benjamim e de Judá, o reino sul ficam sob o domínio de Roboão, filho de Salomão. O reino norte, tiveram alguns profetas que denunciaram ali o pecado do povo, profetas como Oséias, Amós. Cai no ano de 722 para a Síria. O reino sul, a gente vai chegar lá ainda, cai no ano de 587 para o Império Babilônico, uma história bem conhecida. O Império Babilônico, comandado então pelo rei Nabucodonosor. E é nesse contexto de exílio, onde o povo de Judá é levado para o cativeiro babilônico, que Lamentações é escrito. O autor, Jeremias, estava vivendo os dias mais tenebrosos da sua história e da história do seu povo. O sofrimento era em todos os escalões. Às vezes a gente olha para esses livros dos profetas no momento do cativeiro, no momento do exílio, não temos a dimensão correta do que foi aquele sofrimento, meus irmãos. É um sofrimento de guerra, um sentimento de perdas, é um sofrimento em todas as estruturas familiares, individuais, do povo de Deus, espiritual, em todos os setores. O povo estava sofrendo. A desesperança era grande. Nesse contexto, havia, por exemplo, um sofrimento por parte do profeta que a gente pode denotar de um sofrimento físico, porque ele viu o seu povo, os seus compatriotas serem mortos, o templo destruído, os bens saqueados, as mulheres sendo levadas cativas, algumas sendo abusadas, inclusive, muitos sendo enviados como escravos para a Babilônia. Havia fome terrível no meio do povo, fome severa a ponto das mulheres comerem seus próprios filhos. O profeta Jeremias fala isso no capítulo 19, verso 9, quando ele fala assim, profetizando, ele fala: falo-eis comer as carnes de seus filhos e as carnes das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Você vê que era um sofrimento físico, literal, não era algo imaginativo, contemplativo. O povo estava sofrendo, não somente de ordem física,
mas também na ordem espiritual. Pensa comigo que aquele povo não era qualquer povo. Era o povo de Deus. Era o povo eleito do Senhor. Era o povo amado de Deus, o povo da aliança, o povo para o qual Deus havia prometido aquela terra que estava sendo agora invadida por um rei pagão. Todo o povo sendo conduzido, o povo do reino norte havia sido dizimado pelos assírios, agora o reino sul havia sido levado cativo para a Babilônia. Não havia esperança futura para eles. Deus havia prometido aquela terra por meio dos seus pais, para os seus pais Abraão, Isaque, Jacó. A terra já não era mais deles. O rei, o representante do povo e do governo de Deus, havia sido levado como prisioneiro. E o que pairava na mente dos judeus nesse momento era: será que Deus havia esquecido das suas promessas? Será que a condição de filiação, a condição de herdeiros do Senhor, de povo da aliança, foi agora destituída? Será que o Senhor se esqueceu de nós? É um sentimento plausível, meus irmãos. Plausível. Um sofrimento de ordem espiritual, que é ainda mais profundo do que um sofrimento físico. Toda a esperança do povo havia sido tomada, assim como de Jeremias. Um sofrimento de ordem física, um sofrimento de ordem espiritual e também um sofrimento pessoal do profeta. Pense que o profeta, ele foi vocacionado, chamado para profetizar aquele povo no sentido de anunciar e chamá-los ao arrependimento por causa dos seus pecados. Ele anuncia o juízo de Deus, chamando o povo ao arrependimento. O que o profeta ganha com isso? O que ele ganha é que ao cumprir com a vocação, ele é maltratado. Ele é jogado numa masmorra, numa cisterna. Ele é colocado em um tronco. Ele apanha. Ele é zombado pelo seu próprio povo por estar realizando a vontade de Deus. É algo até difícil de imaginar. Pense no sofrimento físico, no sofrimento espiritual e no sofrimento pessoal do profeta. A reação dele nesse momento, ao se deparar com um sofrimento descomunal que nós não conseguimos nem descrever, talvez ainda maior do que o de Jó, porque ele vai para todas as áreas da vida, inclusive de âmbito espiritual e que diz respeito ao povo de Deus. Diante desse sofrimento, a reação do profeta é expressá-lo através do lamento. Esse estilo literário muito comum das poesias hebraicas. O Salmo está repleto de lamento. O Salmo está repleto do sentimento do salmista em, muitas vezes, demonstrar a sua fé débil, enfraquecida diante de Deus, clamando ao Senhor por misericórdia. O lamento é tão importante e faz tão parte do povo de Deus e da essência do povo de Deus que nós temos um livro inteiro no estilo literário, livro das Lamentações, de Jeremias. Isso é muito interessante porque alguns de nós temos a ideia de que quando nós estamos passando por sofrimento, o nosso rosto deve estar cheio de risos, de alegria, demonstrando às vezes um aspecto que é incondizente com a realidade pela qual nós estamos passando. Parece que o que é exigido de nós é uma espécie de esquizofrenia, ou uma espécie de, não sei, uma postura cética com aquilo que está sendo, que está acontecendo em nossas vidas. Talvez uma espécie de estoicismo, não sei. Porém, o lamento faz parte da nossa vida, faz parte da vida do povo de Deus. Isso é tão verdade que nós vemos isso ao longo da Bíblia. Há lugar para o lamento na vida do cristão, há lugar para o lamento na vida da igreja. Haverá horas, meus irmãos, definitivamente, que nós deveremos vestir panos de saco. É impossível concebermos uma ideia de que, muitas vezes por causa dos nossos próprios pecados, darmos de ombros pelas situações, não entendemos aquilo que Deus está falando conosco através das circunstâncias,
e andarmos incondizente ou de maneira que não é condizente com aquilo que Deus tem nos evidenciado de forma clara por meio da sua palavra, nos mostrando isso muitas vezes, confirmando através das circunstâncias. O lamento, isso é um ponto importante, ele é totalmente diferente da murmuração, da reclamação, da blasfêmia. O lamento, ele sempre termina com a exaltação a Deus. O lamento sempre nos conduz a uma contemplação de quem Deus é, o seu caráter santo, o seu caráter misericordioso, a sua graça infinita, os seus atributos. O lamento sempre nos lança de volta ao Senhor. A murmuração está sempre preocupada com eu. A murmuração está sempre colocando a culpa nos outros. A murmuração está sempre colocando a culpa em Deus. O lamento sempre entende que nós podemos receber tanto o bem de Deus quanto o mal. O lamento, ele nos conduz ao arrependimento. Esse é um ponto fundamental. Ele nos conduz à transformação de vida e na confiança no Senhor por meio da sua santa palavra e por meio do caráter de Deus. E é exatamente isso que Jeremias, no seu terceiro poema, vai dizer. Eu quero que você acompanhe comigo nessa leitura e observe como esse terceiro capítulo é construído. Você vai ver o lamento do verso de número 1 a 20. No verso de número 21, você vai ver ali uma transição. E no verso de número 22 a 38, você vai ver como que o louvor e a doxologia e a contemplação e a exaltação de Deus toma conta do profeta. Leia comigo. Na verdade, acompanhe a leitura. Diz assim no verso 1. O Jeremias aqui em lamento. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze, aqui numa ideia de prisão. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. A sua canção todo dia, a ideia de zombaria. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinzas. A ideia de que ele deveria ser alimentado por comida, mas o Senhor estava alimentando com pedras de areia e os seus dentes estavam sendo quebrados. Afastou a paz de minha alma. Esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Se a gente acabasse aqui, se Jeremias marcasse um aconselhamento, com um pastor aqui, deveria ser gasto com ele um bom tempo, mostrando, talvez, se você está num caminho que não é um caminho adequado. Talvez o pastor indicasse um bom psicólogo para ele. Não, né? Não sei, mas você vê um Jeremias totalmente desmotivado, que não percebe, não consegue perceber a graça de Deus e apenas olha para a vida, olha para tudo aquilo que lhe acontece e não consegue olhar através da dor e do sofrimento. Ele está
enterrado no seu sofrimento. Talvez você pudesse aconselhá-lo falando que ele deveria olhar para frente, seguir o caminho, não sei, você poderia dizer diversas coisas para esse Jeremias, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Não, ele deveria, talvez você levaria ele a um coach, não sei. A ideia é que esse Jeremias, do versículo 1 ao versículo 20, parece outro Jeremias, dos versos de número 22 a 38. Olha o verso-chave, o verso de número 21, quando ele fala assim, parece que muda a chave nele, ele passa agora a pensar de uma maneira totalmente diferente, quando ele olha assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não há uma transição, ele não tenta mudar de ideia, ele não tenta um convencimento, ele apenas traz à memória quem Deus é. Ele olha para Deus, ele olha para o caráter de Deus, ele olha para quem Deus é, e a partir daí o seu pensamento muda. Olha o verso número 22 em diante, quando essa transição chega até ele, que ele olha para o Senhor, ele fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio por quanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Olha o verso número 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Por que se queixa um homem vivente? Queixe-se cada um dos próprios pecados. Se eu separasse esses versos, dificilmente você saberia que é do mesmo autor. A diferença é que o que toma o profeta é o lamento e não a murmuração. E o lamento volta, acaba com uma doxologia, reconhecendo o caráter de Deus. Primeiro você teria aqui o profeta chorão, depois você tem o profeta restaurado. E no verso número 22 em diante você tem o reconhecimento de que tanto vem de Deus o bem quanto o mal. Ele estava sujeito a receber do Senhor segundo a sua soberania e a sua vontade. A reação do profeta Jeremias é voltar-se para o Senhor e encher-se de esperança. E ele chega a uma conclusão no verso número 40, que foi o verso que nós lemos, e nós chegamos nele agora, nos mostrando como o povo de Deus deveria viver de forma digna do Evangelho, sendo conduzido pelo Senhor, mesmo diante do sofrimento, da dor e do luto. O profeta vai convidar o povo ao arrependimento. Ele caiu no lamento. O caráter de Deus muda a chave. Ele exalta o Senhor e ele fala, nós precisamos chegar a um ponto. Não podemos ficar assim. E o ponto que ele estabelece é o verso número 40, quando ele fala assim, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Essas três ações que deveria tomar todo o povo e que serve para nós. E eu sigo na conclusão, assim como o profeta, entendendo o que nós devemos fazer diante da provação, do sofrimento, da dor, do luto. Qual deve ser a nossa reação, meus irmãos? A nossa reação tem que ser a de, em primeiro lugar, esquadrinhar os nossos caminhos. Esquadrinhar aqui no sentido original da palavra é medir, verificar, vasculhar, limpar os nossos caminhos. E aqui, esquadrinhar, não é o mesmo, por exemplo, que esconder as bagunças da nossa casa quando alguém vai nos visitar. Pense que alguém foi na sua casa de forma inesperada e aquela visita pegou um dia que não conseguiu fazer, vocês não conseguiram fazer ali a arrumação e a casa está meio que de pernas para o ar. E aí a coisa que você vai fazer é o seguinte, olha, está chegando fulano, falta aqui 5 minutos, vamos pegar tudo isso aqui, vamos botar tudo naquele quarto lá e a gente tranca a porta
sabe? Porque não corre o risco nem da pessoa chegar ali sem querer ir no banheiro e vai ver aquele negócio tudo amontoado. Esquadrinhar não é isso, definitivamente não é jogar toda a sujeira para um quarto e trancar com a porta fechadinha para que ninguém veja. Ou quem sabe jogar toda a sujeira para debaixo de um tapete, esconder a ponto de que as pessoas mais desatentas não percebam que a gente não conseguiu cumprir com o nosso dever. Não é isso. Literalmente não é isso. Esquadrinhar justamente ao contrário, é verificar ladrilho por ladrilho, onde que tem aqui uma sujeira que eu posso limpar, eu posso cuidar, eu posso verificar em qual ponto, é procurar, é ir até encontrar algo. Lembra aqui da parábola, né, da dracma perdida? E a mulher, ela procurou em todos os cantos da casa para procurar aquela dracma. Ela esquadrinhou, ela foi ladrilho a ladrilho, quadrado a quadrado, metro quadrado por metro quadrado, até encontrar a dracma. A ideia é que nós devemos esquadrinhar os nossos caminhos com essa curadoria, com essa competência, com essa determinação. Ser zeloso com os nossos caminhos. Medir metro a metro, limpar ponto por ponto. E Jeremias está falando para o povo, diante desse sofrimento, se vocês pudessem examinar os seus caminhos, haveria a possibilidade, vocês poderiam testificar de que os seus caminhos têm sido bons ou maus. Sejamos sinceros, meus irmãos. Ao esquadrinhar e fazer esse trabalho como deve ser feito, os nossos caminhos têm sido bons ou têm sido maus. O que nós temos feito mais tem agradado a Deus ou mais tem desagradado a Deus? E aqui eu dialogo muito com a exposição do pastor em 1 Coríntios 11, hoje de manhã, porque há um trabalho constante na nossa vida de um autoexame. Porque se nós tivermos que fazer um exame ao outro, nós seremos muito minuciosos. Nada escapará às nossas vistas, nós faremos com bastante dedicação. Mas um autoexame, nós estamos sempre com um panozinho, passando o pano dos nossos próprios pecados. Isso é natural ao ser humano caído. O que Paulo fala é: examine-se o homem a si mesmo. A ideia é que nós precisamos investigar as nossas vidas, procurar os nossos próprios pecados, para que aí nos arrependamos de todos eles, nos voltemos inteiramente para Deus. Nós tendemos a fugir de um autoexame com medo, com receio do que nós iremos encontrar. Porque muitas vezes a maior sujeira é aquela que está dentro do nosso coração. E nós não queremos olhar para dentro de nós e enxergarmos. Nós não somos tão bons como nós imaginávamos. Nós não somos, sabe, aquele docinho que nós imaginávamos. Nós não somos tão simpáticos como nós imaginávamos. Nós não somos tão merecedores do bem como nós imaginávamos. E quando nós esquadrinhamos os nossos caminhos, nós cairemos na possibilidade de encontrarmos muitas sujeiras, meus irmãos. Nós temos que estar preparados para isso. É por isso que Paulo fala: examine-se, pois, um homem a si mesmo. E ele fala: então coma. Porque ele subentende que diante de um autoexame vem um arrependimento sincero. Não passa pela mente de Paulo que você vai se examinar, vai encontrar a sujeira e vai deixar ela para lá. Isso não é cabível a uma vida cristã. Não é próprio daquele que se arrependeu verdadeiramente. A ideia é justamente que nós costumamos identificar todos os problemas, mesmo menos daqueles dos quais nós somos culpados. É isso que o profeta está falando. Examine-se, porque você vai ver, povo de Deus,
que esses problemas têm vindo por causa dos nossos próprios pecados. A primeira lamentação que deve existir em nós, deveria existir no povo de Judá, é por causa da nossa própria condição pecaminosa, por causa do nosso orgulho, da nossa omissão em reconhecer os nossos próprios erros. Na verdade, meus irmãos, nós muitas vezes esquadrinharemos os nossos corações e, se fizermos de forma correta, veremos que Deus tem sido brando para conosco. O Senhor ainda tem sido misericordioso, porque Ele poderia pesar a mão muito mais se nós formos sinceros. A ideia é que, ao nos autoexaminarmos, verificaremos que Ele poderia ter agido de forma mais severa se levasse em conta todos os nossos pecados. E a questão aqui deixa muito claro que as nossas reações, muitas vezes, são inapropriadas diante da tribulação, da tentação, do sofrimento, e diante das nossas crenças, porque a nossa mente, durante toda a semana, ela é enchida com sujeiras e sujeiras, com porcarias e porcarias. E aí nós nos enchemos de porcarias a semana toda. No domingo nós reclamamos porque nós não conseguimos prestar atenção na mensagem, ou porque nós não saímos da igreja da mesma forma, ou porque nós não mudamos de vida, e nós continuamos desempenhando um cristianismo mediano. A questão é, a nossa vida muitas vezes não tem sido esquadrinhada, e quando nós nos deparamos com os nossos caminhos, verificamos que os nossos caminhos não têm sido retos, têm sido tortuosos, por causa da sujeira deles. É interessante que seria um ótimo conselho, né? Você precisa esquadrinhar, limpar, medir, verificar os seus caminhos. Mas não basta isso. Jeremias, ele segue falando que provemo-los. A ideia aqui é o los como objeto direto, né? Sendo colocado, provemos quem? Os nossos caminhos, sendo provados. Então, os caminhos, eles têm que ser esquadrinhados, mas eles também precisam ser provados. E aí, ele vai apertando, né? Lembra de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 2, quando Paulo fala assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. É o exame, é o esquadrinhar. Aí ele segue, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós, não é que já estáis reprovados. Paulo parece que está olhando para esse texto de Jeremias, de Lamentações, ao convocar o povo de Corinto ao arrependimento. O que nós precisamos aprender nesse segundo conselho, ao provar os nossos caminhos, é que nós devemos aprender a julgar as nossas próprias vidas segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, como o Salmo 139, verso 23 vai dizer. Provar os nossos caminhos significa que nós devemos colocá-los todos à prova, a ponto de termos a convicção da nossa real identidade. A ideia é que nós não somente devemos limpar eles, mas nós devemos fazer tudo aquilo para o qual nós fomos chamados com a intenção correta. No cristianismo, isso aqui não é algo novo que eu vou dizer, não basta você fazer a coisa certa, nós não praticamos a religião do moralismo. Não basta você fazer aquilo que é certo, aquilo que é errado. Não basta. Nós não praticamos a religião das obras, nós não somos salvos pelas obras. No cristianismo, nós devemos fazer as coisas certas com o coração, com o sentimento correto, colocado na pessoa certa, com a intenção correta. Como o pastor citou de manhã no dito popular, né, que tem muita verdade bíblica ali, de boas intenções. O inferno está cheio. Não basta eu dizer aqui, faça isso, não faça aquilo. Vai para aqui, não vai por ali. Não. Quem conduz a nossa vida é o Senhor, meus irmãos.
E Ele nos conduz em triunfo, apesar dos nossos tropeços. Ele nos conduz em vitórias, por causa da fé e do arrependimento que foi nos colocado, e foi nos dado, nos entregado. Isso é evidente através da santidade que alcança o nosso coração e do arrependimento que nós nos debruçamos dia após dia. A maior prova de que um dia nós nos arrependemos é que nós continuamos a nos arrepender. E agora sim, depois dos nossos caminhos examinados, provados, testificados, o profeta conclui falando assim: e voltemos para o Senhor. É um E de conclusão. E, portanto, voltemos para o Senhor. O povo estava sofrendo. O sofrimento era de ordem física, o sofrimento era de ordem espiritual, o sofrimento era de ordem familiar, o sofrimento era de ordem pessoal, era de todos os aspectos. Eles precisariam, então, lamentar, sim, mas eles precisariam, antes de tudo, olhar para o Senhor, para que eles pudessem, a sua mente fosse renovada pelo caráter de Deus. Então, não poderia terminar aí, eles precisariam se arrepender, eles precisariam se examinar, eles precisariam se vasculhar os seus caminhos, provar os seus caminhos, e agora eles deveriam, então, voltar para o Senhor. Depois de tudo isso, Deus convoca, através do profeta Jeremias, o seu povo ao arrependimento. Você vê, né, que oportunidade não faltou para o povo se arrepender. Isso nos mostra claramente que não importa o quão longe nós andamos, não importa o quão inadequados e sujos nós andamos, sempre a palavra de Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Ah, Maico, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Meu irmão, em Cristo há perdão para os nossos pecados. Em Cristo há oportunidade de vida eterna. Em Cristo há restauração. Em Cristo há perdão. O que Ele nos chama e para onde Ele nos chama é para o seu braço, é para os seus braços. Aqui a parábola do filho pródigo está muito latente. Não importa que ele andou no meio dos porcos, não importa que ele deu de ombros para o pai e pediu a sua herança, não importa para onde que ele foi, o pai estava à sua espera. A chamada do Senhor é para que voltemos para Ele com o coração provado e examinado, com a segurança de que Deus é misericordioso e sempre está a postos para nos receber quando o nosso coração está contrito e sincero diante de Deus. O texto que nós lemos é uma conclusão desse poema, primeira parte do poema de Jeremias. Eu concluo ele dizendo que nós devemos louvar a Deus pela tribulação, que nós devemos chorar, se for preciso, mas que nós sempre devemos retornar ao Senhor com louvor, com ações de graças, com contemplação, tendo a convicção de que Ele nunca nos deixa sós, meus irmãos. Se em algum momento o teu lamento tenha afastado do Senhor, cuidado, porque nós podemos estar muito próximo de uma blasfêmia, ou muito próximo de uma murmuração, ou de uma reclamação, como o povo de Israel caiu. E a mão do Senhor é pesada. A mão do Senhor, ela vem pesada. Vide o povo de Israel. Toda aquela geração foi morta no deserto. Esse povo, meu irmão, meus irmãos, o reino norte foi dizimado. O reino sul foi invadido pela Babilônia. Eles voltaram anos depois. Mas olha para Israel hoje. O que sobrou foram os remanescentes fiéis, a igreja, o Israel de Deus. O Senhor manteve-se fiel à sua promessa. Mas não basta você chegar e falar: eu sou um filho da promessa, eu sou filho de Abraão, eu sou um crente presbiteriano. É isso. O que importa verdadeiramente é o nosso arrependimento e a nossa fé. Louve a Deus pela tribulação. Eu lembro de uma frase do Senhor, posso estar parafraseando aqui, mas
que a vida do cristão é dividida em 3 fases. Ou nós estamos no sofrimento, ou nós estamos no meio do sofrimento, ou nós estamos saindo do sofrimento. E a ideia é que, ainda que você esteja vivendo num período daqueles que, raros, tá, meus irmãos? Onde tudo está dando certo, onde você está feliz da vida, onde as suas finanças estão bem, onde você fala assim, ó, você não estou passando por nada, Mike, eu estou realmente muito bem, a minha família está, que benção, eu estou só assim, regozijante de tudo aquilo que tem acontecido na minha vida. Ainda que você esteja passando por um momento raro desse, lembre-se que são nesses momentos que nós devemos nos preparar para os dias maus. O sofrimento virá. Lembre-se daquilo que foi dito em Filipenses, que a nós não foi dado somente o privilégio de crer no Senhor, mas também de sofrer com Ele. Quantas passagens bíblicas falam que nós também sofreremos com o nosso Senhor? A união mística que nos torna um com Cristo, nos torna um com sua herança, mas também nos torna um com os seus sofrimentos. Se odiaram a mim, odiarão a vós também. Você não precisa caçar sofrimento. Ele vai chegar até você em algum momento. Mesmo que você esteja passando por um momento desse de bonança, as luzes dessa igreja continuam claras, não estão apagadas, para você olhar para o seu irmão ao lado, não é para dizer algo, mas é para olhar que a vida cristã não se vive sozinha. O sofrimento do nosso irmão, do seu irmão, do seu lado, precisa ser o seu sofrimento. A vida do seu irmão precisa ser a sua vida. O sofrimento do povo de Deus era o sofrimento de Jeremias. Nós somos um com Cristo, mas também nós somos um com nossos irmãos, meus irmãos. E precisamos viver essa unidade cristã a ponto de sofrermos uns com os outros, a ponto de chorarmos uns com os outros, a ponto de orarmos uns pelos outros, a ponto de ligarmos uns para os outros, a ponto de nos preocuparmos uns com os outros, a ponto de vivermos uns pelos outros. A vida cristã definitivamente não se vive sozinha. O Senhor nos escolheu e nos colocou no seu corpo para vivermos mutuamente, tendo tudo em comum, uma vida unânime uns com os outros. Se tem alguém ao meu lado que está sofrendo e eu não sei, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Porque o nosso cristianismo precisa identificar o Cristo que é a cabeça, mas a cada um como membro do corpo de Cristo. Se um sofre, todos sofrem. Tinha um sofrimento pessoal em Jeremias, mas também tinha um sofrimento por causa do povo da aliança. Por último, você pode até pensar assim, Michael, esse sermão aí está caído. Significa que eu nasci então para sofrer? Está para baixo. Não tem uma alegria, não tem uma coisa boa aí, não tem uma... A boa notícia é que a alegria, ela identifica o cristão. A alegria é fruto do Espírito. Mas essa alegria que nos identifica, ela não é a parte do sofrimento. Ela é através do sofrimento. Ela é apesar do sofrimento. O sofrimento não tira, não é capaz de tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria é indelével, é uma marca colocada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que ninguém pode tirar, que circunstâncias passageiras nenhuma, que transitoriedades não podem mudar. Muito pelo contrário, quando nós estamos sofrendo, nós sabemos que nós temos a alegria de entender que nós estamos no caminho de Cristo. E esse caminho é um caminho de dor, de luta, de sofrimento. Você nasceu para sofrer? A resposta é claro que não. Você nasceu para ser feliz em Cristo. E a felicidade em Cristo contempla o sofrimento nele. Sabe, meus irmãos, o sofrimento nos faz lembrar de que o nosso Senhor experimentou um sofrimento ainda maior, não somente em tamanho,
mas em ordem, em natureza, em substância. Porque o sofrimento de Cristo é o sofrimento de um Deus perfeito. Não havia culpa alguma, não havia dolo, não havia nada pelo qual ele devesse passar por tudo aquilo. E aqui, o nosso Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, veio a este mundo, se humilhou e morreu uma morte vexatória em nosso lugar por causa dos nossos pecados, para sofrer a ira de Deus. O cálice da ira foi bebido pelo nosso Senhor. É um sofrimento de ordem infinita, de magnitude infinita, que nós não podemos sequer dimensionar. Porque homens finitos, como eu e você, não pode dimensionar um sofrimento de alguém que é infinito no seu ser. Mas o nosso sofrimento nos faz lembrar que alguém veio a este mundo e sofreu não somente por nós, mas em nosso lugar. Isso nos faz lembrar de que viveremos eternamente com o Senhor. Nos faz lembrar de que aonde o Senhor nos espera, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais doenças, não há mais câncer, não há mais depressão, não há mais circunstâncias, não há mais fé débil, não há mais pecado para lutarmos, não há mais inconstância, não há mais medo, não há mais dúvida, não há mais fraquejamentos, não há nada mais disso. O sofrimento nos faz lembrar, meus irmãos, que o nosso lugar não é aqui. O sofrimento nos faz lembrar que nós estamos aqui neste mundo de passagem, como peregrinos, e de que nós estamos sendo conduzidos a um lugar onde não haverá mais dor, onde o Senhor Deus já terá enxugado toda a lágrima do nosso rosto. E lá, não precisaremos escrever lamentos mais. No novo céu e na nova terra, o lugar onde nós desejamos estar verdadeiramente. Sofrimento nesta vida faz não nos aprisionar a este mundo, mas ansiarmos com todo o nosso coração um lugar onde Cristo está e onde Ele fará todas as coisas à sua imagem. Ele fará a criação, uma nova criação. E nós teremos um novo corpo e poderemos glorificar o seu nome de forma perfeita, assim como o nosso Senhor é. Meus irmãos, em meio ao sofrimento, contemple o Senhor e a sua glória. Veja o quanto Ele já foi misericordioso para conosco. Quanto nós merecíamos realmente tudo aquilo que muitas vezes nós passamos, mas mesmo assim o Senhor tem sido longânimo para conosco. É enxergar e a contemplar a face de Deus e a sua natureza. E volte para Ele em arrependimento. Clame por Ele. Clame por misericórdia. E nós veremos que o sofrimento tem um propósito. O sofrimento não é em vão. O sofrimento nos conduz à glória de Deus e forja em nós ainda mais o caráter glorioso de Cristo, com a consciência de que Ele jamais nos abandonará. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque diante da sua palavra nós somos edificados, nós somos consolados. Nós podemos perceber, ó Deus, que nós somos uns com o Senhor, mas também uns com os outros. Obrigado por ter nos dado um povo para caminharmos, um povo que é seu, uma igreja que é sua. E ao caminharmos com a sua santa igreja, ó Pai, nós queremos andar em santidade. Mas nós sabemos, ó Pai, que para nós isso é impossível. Nós precisamos do Teu Santo Espírito para que, habitando em nosso coração, nos instrua quais devem ser os nossos caminhos, para que nós vasculhemos os nossos caminhos, para que nós esquadrinhemos os nossos caminhos, para que nós provemos os nossos caminhos e para que nós nos voltemos para o Senhor.
Senhor, se algum irmão aqui presente, diante da dor, do sofrimento, do luto, da doença, da dificuldade, pensou em desistir, ó Deus, que o Senhor possa olhar para nós com um olhar de misericórdia. E por meio da sua palavra, nós possamos compreender que há um lugar, ó Pai, onde não haverá mais dor. E nós desejamos, ó Pai, ser conduzidos até a mansão celestial por meio da sua palavra, por meio do nosso Senhor Jesus. Apesar dos nossos pecados, dos nossos tropeços, o Senhor, ó Pai, nos conduza de glória em glória para os seus braços, onde há segurança, onde há gratidão, onde há bênção, onde há paz, onde há alegria, mesmo em meio às lutas e às tribulações. E no momento de tranquilidade e paz, nos preparemos para enfrentar as adversidades que certamente virão, nos alcançarão, mas que nas dificuldades nós nos lembremos que há um Deus todo-poderoso, misericordioso e bondoso, que não somente está conosco nas batalhas, mas que as luta por nós. E é no Deus poderoso que nós confiamos e oramos nesta noite, no nome de Jesus. Amém.